Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Ion Giorgio para conversar sobre a pesquisa Problemas, Planejamento e Soluções Sistêmicas. Bem-vindo, professor! Obrigado. Você estuda problemas, soluções e planejamento para lidar com situações complexas. O que te levou a estudar esse tema? Em meados da década de 90, eu entrei no London School of Economics para estudar um campo chamado pesquisa operacional, cujo campo é feito de metodologias onde você pega um monte de dados, coloca dentro de um computador de uma maneira estruturada e você aperta um botão e sai a solução exata para o problema que você tem. Agora, se você pensa em métodos de estruturação de problemas, eu tinha passado 6 meses tentando resolver coisas e agora eu ia passar 6 meses estruturando coisas. E não entendia bem essa diferença. E tinha duas grandes diferenças. A primeira era que estes métodos não eram quantitativos, não tinha computadores e lidamos com novas metodologias que foram uma mistura das ciências humanas, ciências sociais, grande parte de psicologia, que surgiram estes métodos por pensamentos bem profundos de como lidar com vários tipos de problemas, com ferramentas não quantitativos, mas diagramáticos. Esse foco nos métodos qualitativos representa uma limitação dos métodos quantitativos. Sim. Quais são essas limitações? Se você vai lidar somente com métodos quantitativos, primeiro você joga toda a política da situação fora. Todo mundo, se você coloca para um grupo de pessoas 2 mais 2 é igual a 4, não tem mais argumento. E hoje em dia, não somente na área de política, mas também na área empresarial, tem muito de dinâmica, dizemos, política, que você não pode quantificar. Precisa entender um pouco mais da sutilidade da situação. E isso você não pode colocar no modelo matemático. E em que tipos de situações a gente pode utilizar esse método de estruturação de problemas? Vamos começar com os exemplos com os quais eu trabalhei. Eu tenho um grande interesse sobre a infraestrutura nacional, em qualquer país. E sendo da Europa originalmente, eu tenho uma grande paixão para os trens públicos. Então eu comecei a pesquisar sobre as possibilidades de criar uma rede nacional de trens. Eu apliquei um destes métodos analisando nos últimos 10 anos mais ou menos o que o pessoal dentro da indústria está falando sobre a situação e quais são as perspectivas de desenvolver esse tipo de transporte no país. Obviamente, se você ouça ou leia esses discursos e as ideias de planejar, você veja que tem grandes problemas, só que você não pode muito bem apontar para onde são esses problemas, porque tem muito discurso no ar. Então, você precisa estruturar a situação. Então, eu peguei estes estudos, discursos, artigos por pessoas dentro da área, dentro da indústria, e estruturei todas essas conversas para ver para onde eles vão. E fazendo isso, eu consegui achar vários problemas em várias partes deste planejamento. Então, aí um jeito de utilizar estes métodos para esse tipo de planejamento e para entendimento. Quais são os 2 métodos que você estuda na sua pesquisa? O primeiro é chamado Soft Systems Methodology e o segundo é chamado Strategic Options Development and Analysis. Em curtos termos, o primeiro é chamado SSM e o segundo é chamado SODA. Ao longo do tempo, desde o começo dos anos 80, estes 2 métodos surgiram como os mais usados, os mais estudados e com aqueles com mais fundamento teórico que outros. E no final dos anos 90 surgiu essa ideia de multimetodologia. Ou seja, você pega 1, 2, 3 deles e você mistura para que você pode abordar todos os objetivos que eles abordam juntamente. E quais foram os resultados dessa sua ligação entre os 2 métodos? O resultado foi o seguinte, que se você tem um problema composto por várias transformações necessárias, então você sabe que um problema não é somente um problema, é uma situação problemática composta por vários pequenos problemas e quando todos isso são resolvidos, você vai ter uma situação resolvida. Cada essa parte se chama uma transformação. Então, eu percebi que as transformações que compõem o problema em si poderiam ser entendidas de um jeito muito melhor que o SSM dá inicialmente se você traga o SODA
junto com o SSM. E o que o SODA faz com essas transformações ajuda você mapeá-los em termos das suas conexões, num jeito que não foi possível no SSM pela metodologia de SSM. Uma vez que você tem a situação problemática sistemicamente mostrada, você tem como planejar sistemicamente para resolvê-la. Então, o SODA traz exatamente isso ao SSM. Muito obrigada, professor. Obrigado. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.